A cidade de Praia Grande viveu, nesse fim de semana, uma grande tragédia, né? Provavelmente a maior da história quando se fala em balonismo, infelizmente. O Márcio Falcão esteve no local e vai trazer detalhes para a gente ao vivo das impressões também que teve de lá, conversando com as pessoas e vendo de perto toda a circunstância que envolve esse fato muito triste. Oi, Falcão. Tragédia que deixou a população da cidade de Praia Grande devastada, assim como o estado de Santa Catarina e também todo o país. Oi, Polito, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Era por volta mais ou menos de 7 horas da manhã de sábado, quando 21 pessoas embarcaram num balão para um passeio que duraria em torno de 45 minutos mais ou menos. Mas, após 4 minutos de passeio, o balão despencou em queda livre, em chamas. O piloto já foi ouvido pela Polícia Civil. Elvis de Bem Crescêncio, de 30 anos, explicou que o fogo pode ter começado no chão do cesto, num maçarico que estava por ali. Mas ele não tem certeza, porque, segundo relatou aos investigadores e delegados que coletaram o depoimento dele, que o Grupo ND teve acesso, era muito desesperador o momento com as chamas tomando grandes proporções. Por isso ele não tem certeza se o incêndio realmente começou no maçarico, mas foi uma das hipóteses levantadas por ele durante esse depoimento que nós tivemos acesso prestado à Polícia Civil de Santa Catarina. Dessas 21 pessoas, infelizmente, 8 morreram, 4 carbonizadas e 4 tentando se salvar ao pular do balão naquela grande altura e, infelizmente, não sobreviveram. As outras pessoas, entre elas o piloto, conseguiram cair ou pular do balão no momento em que ele se aproximou do chão. Eu digo cair ou pular porque pessoas ouvidas por nós, por nossas equipes, dizem que nem todas as pessoas que sobreviveram efetivamente pularam do balão. Elas caíram no momento em que o cesto do balão encosta com força no chão. E o piloto disse que, enquanto o balão baixava, teria orientado as pessoas que estavam ali de que no momento em que o cesto encostasse no chão, era para fazer a tentativa de pular. Foi nesse momento, quando 13 pessoas pularam, entre elas o piloto, o balão ficou muito leve e, por conta disso, voltou a subir com muita velocidade e as 8 pessoas não conseguiram pular enquanto estava próximo ao chão. 4 ainda tentaram sobreviver pulando, mas de uma extrema altura, e morreram. Outras 4 foram carbonizadas. Como eu disse, o Grupo ND teve acesso ao depoimento do piloto do balão e agora a gente vai ouvir um trecho dessa conversa dele com investigadores e delegados. 2, 3 minutos de voo, eu sinto um cheiro de queimado dentro do cesto. Quando eu olho para baixo, a capa do tanque de gás tinha um início de incêndio. Peguei o extintor de incêndio que tem no balão, tirei o lacre, a hora que apertei ele não saiu nada de pó. Então deixei ali e comecei a apagar. Como o fogo ele era embaixo, de baixo para cima, ele não estava queimando na ponta de cima, então ele tinha todo aquele tecido, então um fogo que se alastrou muito rápido. Então eu afrouxei o tanque, afrouxei a cinta de cima, tirei a mangueira com tudo pegando fogo, tô com os dedos tudo queimado, ó. Tentei arrancar. Só que embaixo estava preso. Ele tem 2 cintas. E a cinta de baixo era onde estava pegando fogo. E aí a hora que o balão veio para pouso, eu falei, pessoal, ó, a hora que ele pousar, todo mundo pula do balão, todo mundo pula do balão. E eu puxando a corda do TAP, que é a válvula que abre lá em cima para o ar quente sair.
Como ouvimos, de acordo com o relato do piloto, o extintor de incêndio que estava no cesto do balão não teria funcionado. Ele repassou essa informação aos investigadores e essa também é uma apuração que está em andamento pela Polícia Civil de Santa Catarina, porque o extintor de incêndio não funcionou naquele momento que era tão importante. Além disso, claro, a Polícia Civil quer entender, descobrir exatamente como o fogo começou, já que, segundo o piloto, há uma possibilidade de que tenha sido no maçarico, mas nesse mesmo depoimento ele relatou aos investigadores que não utilizou o maçarico ali naquele momento e que são ao menos 2 processos que precisam ser feitos para que o maçarico funcione. Então, está meio nebuloso também essa questão de como exatamente o incêndio começou no cesto do balão. Além do piloto, outras pessoas, entre elas sobreviventes, já foram ouvidos, mas a Polícia Civil vai ouvir, a partir de hoje, outras pessoas que podem, de alguma forma, colaborar com essa investigação, inclusive também pessoas que presenciaram o momento em que o balão despenca em queda livre no céu da cidade de Praia Grande. Ontem, Polito, como eu disse, passei o dia na cidade de Praia Grande, conversando com pessoas que testemunharam a queda do balão, com pessoas que ajudaram a socorrer sobreviventes, com pessoas que se depararam com corpos carbonizados ou em queda pela cidade. A gente vai ouvir agora um trecho do meu bate-papo com um casal de agricultores da cidade. Parte do balão caiu dentro da propriedade deles. Vamos ouvi-los. Quando eu estava lavando a roupa, eu vi aquele barulhão, aquele gritareiro. Daí eu saí na rua. Quando eu saí na rua, que eu olhei para cá, eu vi aquele balão vinha vindo e o fogaréu nele e o pessoal tudo gritando. Daí já vinha, o cesto já vinha de lado e as pessoas se jogando, e caindo ali. Daí a gente olhou para lá e já viu o fogaréu no meio do mato ali, bem ali assim, ó. Tava ali, caído. A gente deu a volta, foi ali, chegou ali, estava tudo já queimando e arrebentando aquelas coisas assim, soltando fogo. Horrível, muito horrível. A gente se preocupa que vai ficar, né? Se preocupa com os familiares que perderam, as vítimas, coisas. E o nosso município também está muito triste, tudo muito arrasado. Porque nós também ficamos bem chocados, entendeu? Porque na hora onde eu reagi, até nos pessoal que estavam queimando ali, a gente estava, tudo os bombeiros jogando água, nós do lado ali. Daí depois, quando entrou a noite, a gente ficou apavorado. Desde 2017, a cidade de Praia Grande já realizou mais de 40 mil voos de balão. É uma prática muito comum por lá. Pessoas de vários estados brasileiros e até de outros países visitam Praia Grande justamente por esse contato íntimo, diferente com a natureza vista de cima. É um importante pilar da economia da cidade, isso também, claro, preocupa. Mas desde 2017, com mais de 40 mil voos de balão, essa é a primeira tragédia dessa proporção, com registro de mortes registrado no município. Isso deixa, com certeza, a população muito triste, devastada, mas é uma população que também reza, que também ora, que presta homenagens às pessoas que infelizmente faleceram e também aos amigos e familiares das pessoas que passaram por esse episódio tão triste. Temos um inquérito em andamento, com possibilidade de em 30 dias ser concluído, mas podendo ser renovado por um período, por um prazo maior. Eu preparei reportagens sobre isso e ainda hoje a gente volta a conversar por aqui, Polito, com novas informações da investigação da Polícia Civil e também do relato do piloto. Obrigado, Márcio Falcão, com informações ao vivo. Ao longo dessa edição a gente vai trazer outros detalhes e olhares diferentes, mas tem coisas que ainda não foram respondidas, né? Entre elas, estou com uma dúvida muito grande aqui na minha cabeça, talvez você também, em relação ao tipo de combustível que é utilizado no tal do maçarico. Vamos pensar sobre isso um pouquinho, trabalhando com essa hipótese que foi levantada, inclusive, pelo delegado-geral da Polícia Civil. Supondo que o combustível usado dentro do maçarico seja o metanol, é preciso levar em conta que a probabilidade da chama ser invisível
quando ela está em baixa força, é alta. O metanol é um fogo invisível. Supondo que esse maçarico tivesse sido esquecido aceso, ou enfim, tivesse sido aceso de forma equivocada, talvez ninguém tenha visto de fato que o fogo estava ali, queimando devagar a parte inferior do cesto, que se transformou em um grande incêndio. Essa é uma questão que precisa ser respondida. Qual que é o combustível utilizado no maçarico? Porque ele poderia estar aceso e ninguém viu. Ainda mais com sol, com tempo bom, o raio solar dificulta enxergar. As indústrias que utilizam o maçarico com metanol sabem disso e há uma série de medidas de segurança adotadas justamente por conta do perigo que esse material inflamável oferece. Talvez a investigação siga nesse ponto. E é preciso, evidentemente, trazer à tona as informações que cercam a segurança em relação aos objetos utilizados de combate. Por que o extintor de incêndio não funcionou? Não sabemos se é a culpa da empresa, se é a culpa do piloto, da aeronave, do balão. Não sabemos se serão responsabilizados criminalmente ou civilmente. Não sabemos se tem culpa ou se foi simplesmente uma tragédia, um incidente que poderia ter acontecido diante dos relatos e da história até aqui que vivemos no balonismo, com absoluta segurança e com milhares de visitantes todos os anos, num ponto do nosso estado que foi um verdadeiro boom, não à toa chamado de Capadócia brasileira. De olho lá, na Turquia, o lugar número 1 onde se faz balonismo no mundo. E aqui com uma evidência muito grande diante da segurança, dos aspectos que são seguidos. E daqui a pouco eu quero entender também melhor a informação ventilada até de Brasília, e o Paulo César vai estar aqui, para falar das novas tentativas de regulamentação. Como é que vai ser isso? Será que o Estado também vai adotar alguma coisa? Será que isso contribui ou dificulta o setor que é importante para a economia e que já agia em tese com segurança? Porque não se via nada semelhante há muito tempo em Santa Catarina. Se viu um caso recente, acho que em São Paulo, de um balão que infelizmente fez um pouso forçado em um canavial ou algo assim, mas em Santa Catarina especificamente, nada, não que nos recordemos de algo muito grave, né? Ao longo dessa edição, a gente vai falar muito mais sobre isso. E há dúvidas a serem esclarecidas.